já me conhece, né? Chamo Daniela, moro aqui na França, faço parte do Ministério da Igreja ADPEL Paris e hoje estou aqui com a oportunidade de trazer a palavra, né? Desde o dia que a Cris me deu essa oportunidade de estar aqui pela manhã falando, eu já tinha preparado algo, mas ontem o Senhor mudou completamente aquilo que eu queria falar, né? Que eu ia falar. Então nós temos que ser obediente àquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então eu não Sim, posso ir contra aquilo que o Senhor quer. Através de uma mãe ontem que chegou em mim e pediu para mim orar por ela, em ato de desespero mesmo, de cansaço, né? Eu estou trazendo essa palavra para que nós possamos entender a importância da intercessão uma pelas outras, né? Como é importante a gente interceder, como é importante a gente se posicionar no ato de intercessão. E, e hoje eu queria trazer aqui algo para vocês de uma história, um testemunho de duas mulheres que nos ajuda a compreender essa importância de nós estarmos aqui nesse momento, nessa madrugada, orando, né? Intercedendo, porque aqui é um ato de intercessão. Nós estamos aqui intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Esse é um grupo onde nós se posicionamos como mãe para estar na linha de frente em prol dos nossos filhos, em prol dos nossos esposos, né? A gente tem oração que é levantada para os nossos filhos. Também temos oração que é levantada para nós mães, que muitas delas vivem cansada, muitas vivem com depressão. E exatamente por isso que hoje eu trago uma mensagem de intercessão, né? E eu queria trazer a história de testemunho, né, dessa mulher que se levantou para interceder pela sua filha. E através dessa mulher a gente conhece os grupos nas igrejas, os círculos de oração. Toda igreja, principalmente a Assembleia de Deus, tem o círculo de oração. E foi através da dona Albertina, né, lá do Pernambuco, que morava em Recife, foi através da vida dela que surgiu o círculo de oração. E o círculo de oração surgiu devido a uma enfermidade da sua filha. A sua filha chamada Zuleide, ela tinha uma enfermidade e ela já estava desenganada pelos médicos. Os médicos falavam que ela só ia viver 8 anos de idade, né? Que não passava dos 8 anos. E Zuleide, ela não falava, ela não andava. E através dessa doença, ela convidou, né, 7 irmãs da igreja para estar orando. Então, elas oravam, e elas oravam assim, das 7 até as 17, não tinha um horário definido para terminar, né? Porque o mover era tão grande ali, naquele momento, naquele encontro, que não tinha um horário exato para terminar. E foi através de um dia desse de oração, de clamor pela vida dessa menina, né, que uma profeta chegou e falou que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória do nome de Deus. E que através daquela doença, Deus ia levantar esse mover, que é o círculo de oração. Ali no Brasil, isso aconteceu no Brasil, né? E através disso, Zuleide, ela foi totalmente curada. Ela andou, né? Ela viveu 49 anos. Então, através de uma intercessão de pessoas, de uma mãe, ela, ela foi curada. A importância de uma mãe posicionada, a importância de pessoas posicionadas em prol de alguém, se colocando na linha de frente por alguém. Essa menina ela foi curada e o decreto do médico foi caído, né? E aí a gente vê a cura de Zuleide, ela vivendo 49 anos, né, ela podendo andar e totalmente curada. E aí, Dona Albertina deu esse nome devido a um folheto, né, que ela tinha visto que falava que as nossas orações eram como um círculo no céu. Então, ela falou: então vamos rodear os céus com as nossas orações. Então, é um testemunho muito impactante para nós, né? A gente vê mulheres se levantando em prol de outras pessoas, mulheres que fazem a diferença, né? Não que os homens não fazem, lógico que os homens fazem, né? Os homens foi levantado por Deus exatamente para isso. E a gente vê na Bíblia vários homens intercedendo pelos seus filhos, como Jó, né?
a gente vê vários homens intercedendo pelos seus filhos. E aí a gente tem esse grande testemunho, que é onde começou exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, que é a intercessão. E eu achei muito lindo essa história e quis trazer para vocês conhecer esse mover, o porquê que hoje nós estamos aqui. E a partir daí o círculo de oração, ele se expandiu para o Brasil inteiro, né? Então depois daí todas as igrejas, elas começaram a fazer o círculo de oração e ter esse movimento, esse mover nas igrejas. E também lá em Mateus, nós vemos uma história de uma mãe que também se levantou em prol da sua filha, né? Que não mediu esforço nenhum para trazer a cura para sua filha. Está lá em Mateus 15, 21. Vamos ler? Fala assim: Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito contudo, com, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Então, esse é um testemunho de uma mulher aonde ela não mediu esforço, né, para procurar cura para sua filha. E no princípio a gente vê que ela pede socorro para si, né? Eu creio que há anos essa mulher ela vivia com essa situação na sua casa. Há anos ela passava por esse esgotamento físico e mental também. Então eu creio que essa mãe também estava muito cansada pela situação que vivia, porque eu creio que alguém endemoniado na sua casa é uma luta tanto física como psicológica, né? Então, assim, é desgastante. Com certeza essa mãe estava muito cansada. E com certeza também essa mãe ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus, ele multiplicou os pães, que Jesus também já tinha curado um endemoniado, que Jesus já tinha andado sobre o mar. Então, ela ouviu falar sobre Jesus. E a gente vê que Jesus, ele vai para um lugar onde os judeus não iam, que não era a terra dele, né? Era um lugar onde não pertencia aos judeus. Mas aqui a gente vê a importância da intercessão, porque essa mulher intercedeu pela sua filha. Olha, eu quero a cura para minha filha. Ela não está aqui, mas eu quero a cura para ela. E ela não mediu esforço, ela não se importou que ela era estrangeira, que ela era gentia, ela não se importou. E essa mulher, ela traz três exemplos para nós. Para nós, quando nós nos encontrarmos em uma situação onde os médicos nos dá como é que fala? Uma análise um resultado que já é negativo, que já não tem solução, ou quando a gente estiver numa situação onde a gente vê que não tem como eu fazer nada, não tem como o meu esposo fazer nada, já não depende de nós, que nós possamos lembrar, né, desses exemplos que essa mulher nos traz. O primeiro exemplo que ela nos traz ela mostra o discernimento que nós precisamos ter na batalha espiritual. Ela declara, ela mostra plenamente que a filha dela, ela sofria, né, ela sofreu o desengano pelos médicos, desenganados pelos médicos, né? Quando vem essa situação, a gente lembrar dessa mulher, que ela também nos mostra, o primeiro exemplo que ela nos mostra é que nós precisamos ter discernimento nas batalhas espirituais. E essa mulher, ela chama, ela clama e ela chama Jesus, a atenção dele e ela clama pela filha dela. E aqui o texto ele deixa muito claro que a sua luta não era contra sangue e nem carne, mas era contra espíritos, né, potestades, principados e potestade. E ela nos demonstra que ela nos ensina aqui muito
nós não devemos aceitar, né, mas resistir às investidas do maligno. E enquanto nós não resistir essas investidas do maligno, o mal ele vai ganhando terreno. E a palavra fala lá em 1 João que Jesus ele veio para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo. Ou seja, Jesus ele é especialista em desfazer as obras do mal. Então nós precisamos continuar persistindo, né, intercedendo, buscando o Senhor. E buscando o Senhor, né? Mas com discernimento, sabendo a que luta nós estamos entrando. Como essa mulher nos demonstra no capítulo 22, no versículo 22, que ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela sabia que não era dar um remédio que a sua filha curava. Ela sabia que a sua filha não precisava de um medicamento, mas a sua filha precisava de uma cura espiritual. Que nós possamos ter esse discernimento na nossa casa quando vier uma luta, que nós possamos olhar e enxergar, ter o espírito sensível para ter discernimento em que luta nós estamos, né? E o segundo exemplo que essa mulher nos mostra no texto é a coragem, né? Ela teve, ela teve coragem e nós precisamos muito ter coragem, porque diante de uma batalha, nós precisamos todos os dias ser encorajada para vencer a guerra, né? E o texto ele nos mostra a coragem que essa mulher teve em se colocar na brecha, na linha de frente pela sua filha. Ela não teve medo do que as pessoas iam falar, né? Ela não teve receio porque ela não era uma judia, mas ela teve persistência em ir atrás da cura para sua filha, sem se importar o que iriam dizer ou o que iriam fazer. Ela não ouviu o que ela não deu, né, a mínima para o que os discípulos falaram e nem pelos nãos que Jesus deu ali, né? O silêncio que Jesus fez, mas ela persistiu, ela continuou. Então ela teve coragem. Muitas das vezes a gente perde a coragem em não ver a solução. E muitas das vezes a gente lutar por algo e não ver nada acontecendo. Então muitas das vezes a gente para, né, de lutar, de interceder. E uma das coisas que me ensina na intercessão é que enquanto a bênção não chega, eu preciso continuar. Foi assim com esse grupo, né, da nossa irmã Albertina, enquanto a bênção não chegou. Eles não pararam. E a história mostra que eles não pararam de interceder, de orar, e aquele movimento foi constante, que através de 7 mulheres, toda a igreja começou a fazer também esse mover de intercessão. E é também assim é nós, hoje. Se você tem algo que você está enfrentando, uma luta que você está enfrentando, e que você tá dizendo assim, ah, eu vou parar porque já não tem mais solução. Crie coragem, assim como essa mulher cananeia. Não escute o que as pessoas vão dizer, olha, já não tem solução, ah, não, já não, esse aí já tá perdido mesmo, esse não volta mais. Não dê ouvido, né? Resista às investidas do maligno, porque o maligno ele sempre vai colocar algo na sua mente para que você desista, para que você seja desencorajado, para que você pare de interceder, porque ele sabe que a nossa intercessão, ele move o céu. A intercessão é algo assim tão surpreendente porque é, a gente sabe que Jesus, ele é o nosso intercessor no céu. A gente sabe que Jesus ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E que quando ele partiu, quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo para interceder por nós aqui na terra. Então, só o fato de você saber que Jesus está lá no céu, intercedendo pela sua causa, e o Espírito Santo está aqui na terra, intercedendo por nós aqui na terra, porque a palavra fala que ele ora com gemido, né, inexprimíveis por nós. Então, só pelo fato de você saber que tem um intercessor no céu, falando: olha, Senhor, olha a causa da Daniela, olha, Senhor, olha o filho dela, ela está orando há dias pelo filho dela. Sabe, quando você ora, o Senhor, ele te responde. A palavra fala que tudo que você pedir, o Senhor nos dará. Tudo que você pedir, crendo, ele nos daria, ele nos dará. Então, acredito que a sua resposta, ela está vindo. Só que existe uma batalha no céu aonde nós entra. Nós precisamos continuar orando, intercedendo.
clamando pela nossa resposta. Foi o que essa mulher fez. Ela não parou. Por mais que tivesse um silêncio ali no céu, como eu estou tentando expressar para vocês, por mais que você veja um silêncio no céu, é o silêncio que essa mulher estava ouvindo. Ela estava ouvindo um silêncio, mas nem diante de um silêncio ela parou. Então, eu vejo aqui que nós precisamos ser encorajada e ter coragem para continuar, sabendo que a nossa resposta está vindo. Então, sempre quando tiver tudo em silêncio, naquilo que você busca, na resposta que você busca, lembra que a sua resposta está vindo, mas há uma guerra muito grande no céu, para que a sua resposta ela não chegue. Então, o Senhor ele já respondeu, ele já tem a tua ele já enviou a tua resposta. Muitas das vezes a sua resposta está lá, parada. Ela parou lá, porque você parou aqui. Se você para aqui, a sua resposta ela para lá. Então, a razão e o motivo da intercessão é para que a sua resposta ela chegue até você. E aí essa mulher nos mostra no texto como é importante, como é importante ter coragem para continuar e se colocar na brecha, né, diante da situação que você está enfrentando. E é exatamente isso que eu queria falar para vocês, essa importância da intercessão, de você continuar persistindo, né? E também o Espírito Santo, assim como Jesus, ele é o nosso intercessor no céu, o Espírito Santo é o nosso intercessor na terra, ele é o nosso, é como se ele fosse o nosso assistente, e ele é o nosso assistente, né? Ele vai nos orientar, ele vai nos dar aquilo que Cristo quer falar para nós, aquilo que é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos ensinar a orar. Quando nós não sabemos orar, a palavra fala que ele ora com gemido inexprimido, ele usa a nossa boca para orar, ele usa os nossos olhos para chorar. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então ele fala com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele faz morada em nós. Deus, ele está no céu, na sua glória. Jesus está no trono, à direita do Pai. E Deus também está na terra, conosco, dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então é muito lindo saber que nós temos tudo isso. Então isso é algo que nos encoraja, isso é algo que nos dá coragem para continuar a vencer, né? E quando você se coloca em oração por alguém, você está dizendo: olha, eu represento essa pessoa. Eu estou aqui porque eu estou representando o Nicolas, o meu filho. Senhor, eu estou representando meu filho. Porque muitas das vezes a pessoa não tem força para orar. Então você vai se colocar como, como representante dessa pessoa, né? E você vai continuar intercedendo por ela. Talvez pode ser pela sua família, talvez pode ser pelo seu filho, mas você vai orar pelos que não têm força. Porque eu sou o motivo de uma oração, né? Eu estou aqui porque eu sou motivo de uma oração, de alguém que se levantou para orar por mim. A palavra fala que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, isso é muito forte em saber que a nossa oração, ela tem um grande efeito no mundo espiritual, que concretiza no mundo material. E um outro exemplo, né, que essa mulher, ela nos dá, ela nos mostra que é que nós precisamos, né, ter o conhecimento da palavra. Não é que eu creio que ela não conhecia, né? Ali as escrituras, né? As profecias que era falada, mas ela nos ensina, ela nos traz esse ensinamento que nós precisamos conhecer a palavra, né? Para não se intimidar com os nãos, com o silêncio que vai vir sobre uma guerra que a gente vai enfrentar e que a gente enfrenta, porque a gente enfrenta guerra todos os dias a gente enfrenta uma guerra, né? E isso é constante não só na vida do cristão, como também na vida de quem não é cristão. Mas a guerra a gente enfrenta todos os dias, e não é porque nós aceitamos o Senhor, andamos com o Senhor, que nós não iremos guerrear. E eu até falo, né, que quando está tudo em paz, o crente ele tem que ficar mais atento ainda, porque há algo que não está certo. Quando você está em luta, você crente, quando você está em luta, dê glória a Deus, porque algo está incomodando o inferno. Porque o inferno, ele conhece a sua, ele conhece, ele vê a sua capacidade. Assim foi com Jó. Jó, Satanás, ele passou, quando mostra ali no princípio, mostra que ele passou um dia olhando a vida de Jó.
Então ele analisou aonde ele ia atacar, aonde ele ia começar. Então Satanás ele nos investiga por completo. Ele vai olhando aonde ele pode começar, aonde ele vai entrar, aonde tem uma rachadura, aonde ele pode se infiltrar. Então Satanás ele entra quando está tudo em silêncio, ou quando está tudo calmo, você já tem que ficar se preparando, porque Satanás, ele jamais vai deixar um crente fervoroso, um crente que persevera, um crente que busca o Senhor, que anda com o Senhor em paz, ele não vai. Ele quer buscar nós mesmos, porque aqueles que já aceita aquilo que ele oferece, para ele já é dele, né? Como muitos falam, que não existe meio termo, não existe ficar no muro. Quando você fica no muro, você já é do outro lado, né? Então é sim sim ou não não. Então quando ele vê que você é um sim sim ou não não, ou tem uma resposta, não é nem exatamente isso que eu quero chegar. Mas Satanás ele vê a sua força, ele vê a que nível espiritual você está. É exatamente isso que eu quero falar. Satanás ele vai ver o nível espiritual que você está, porque Satanás ele conhece quem são os do Senhor. Ele conhece, né? A gente vê na passagem ali do Novo Testamento, aonde alguns foram, quando o discípulo foi lá para expulsar o demônio, ele falou, né, que conhecia Paulo, discípulo não, né? Conhecia Paulo, conhecia, né, ali e sabia a diferença. Então ele olha para nós e ele vê o Espírito Santo dentro de nós. Todo crente ele carrega uma marca e essa marca está dentro de nós e o inferno ele conhece. Então, eu queria falar para você e para você não ter medo, mas você se aprofundar na palavra de Deus, porque só através da palavra de Deus que nós conseguimos expulsar demônios. Sabe, quando Jesus estava no deserto, a gente vê que foi através da palavra de Deus que Satanás foi embora. Satanás não deixou de tentar Jesus, de oferecer pratos para Jesus, enquanto Jesus não falou a palavra, ele não foi, ele continuou tentando. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos as promessas que tem para nós. Então, isso é maravilhoso quando você conhece as promessas que você tem, sabe? Jesus, ele fala que ele estaria todos os dias conosco. Então, se ele está todos os dias conosco, eu não preciso estar aflito, porque ele vê a situação que eu estou enfrentando. E ele não fala que nós não seríamos desamparados, nós não estamos desamparados. Por mais que o silêncio dele está, sabemos que o silêncio do Senhor é um preparamento para nós. Deus estava preparando essa mulher por milagre dele. Então, o silêncio, muitas das vezes, é o milagre que está chegando para nós e nós precisamos estar preparados para receber o nosso milagre. Se você hoje se encontra com o silêncio do Senhor, continue perseverando, né? Continue gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, olha para minha casa, olha para o meu filho. Continue. Enquanto você não encontrar, enquanto você não ver o seu milagre acontecer, você não pode parar. É o que eu falo, enquanto eu não ver aquilo que Deus colocou aos meus olhos através para os meus filhos, eu não irei parar. Enquanto eu não ver os meus filhos no nível que o Senhor tem me mostrado, eu não vou parar de orar e clamar ao Senhor. Enquanto eu não ver o meu marido sendo transformado por completo, eu não vou parar de orar por ele, de buscar, né, de trazer algo para o meu lar, para minha casa. E muitas vezes a gente tem desistido, muitas vezes a gente quer, tipo, trazer a palavra de Deus para dentro de casa, o ensino da palavra, e por algo, né, tão banal a gente acaba desistindo. Ou porque um não vem, ou porque outro não vai. Isso são coisas que o inimigo traz para te desanimar. E a gente não pode, né, se desanimar, mas a gente precisa perseverar, continuar intercedendo, continuar orando pelos nossos filhos. E é o exemplo que essa mulher nos ensina. Nós precisamos conhecer a palavra. Quando ela fala, né? Quando ela fala aqui que ela fala assim, Jesus fala para ela. Isso foi mais um não que Jesus deu para ela. Quantos não o Senhor vai nos dar para nos preparar? Ele vai nos dar muitos não, porque ele sabe o exato momento que você está preparado para receber. E muitas das vezes você não está preparada para receber o seu milagre.
E o Senhor, ele conhece o nosso coração, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, ele conhece o nosso espírito, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento, ele está dentro de nós. Lembra disso? O Espírito Santo está dentro de você. E Jesus fala para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela fala o quê? Ela foi tão humilde, e aqui ela recebe algo que nós temos, que é a graça. Aqui ela conhece a graça. E hoje nós estamos o quê? No tempo da graça. O primogênito teve que morrer para que hoje nós somos livres do pecado e da morte. E essa mulher, ela viveu isso aqui no fora de tempo, porque não era tempo dela. E Jesus, ele não estava mentindo para ela. Jesus realmente, ele veio para os judeus, não era tempo de evangelizar os gentios, não era tempo de ir aos gentios. Jesus estava falando a verdade, mas aqui ela mostra algo que está lá no Velho Testamento. Ela fala assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela está lembrando: olha, olha, Jesus, lá no Velho Testamento, lá em Levítico, fala, fala assim, eu vou ler para vocês, fica mais claro. É como se ela estivesse falando: Jesus, lá no Velho Testamento, fala que quando fizeres a colheita da tua terra, não colha tudo. Os cantos do teu campo, nem colha as espigas que caem da tua colheita. Deixe-as para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o vosso Senhor. É como se ela tivesse dito: Senhor, mas lá atrás a tua palavra fala que quando plantar um campo, o que tiver no canto e o que cair são para nós, estrangeiro. Então eu posso comer da migalha que cai da mesa do dono. Eu sei que o que está no pé é dos filhos, o que está na mesa é dos filhos. Mas a tua palavra lá fala que o que cai é meu. Então eu quero o que cai. Eu quero as migalhas, eu quero as espigas que caíram no chão. É como se ela estivesse falando isso para Jesus. E lá em Marcos, lá em Marcos, deixa eu ver aqui, rapidinho. E lá em Marcos fala assim, ó. Tá, deixa eu ver. Então, lá em Marcos, Jesus fala para ela assim: por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Então, Jesus está falando: olha, por causa dessa palavra que você acabou de falar, que o que cai no chão é dos estrangeiros, é dos pobres, dos estrangeiros, porque é o que está escrito em Levítico. Então, você pode ir, a sua filha, ela já está liberta. Então, aqui nos mostra e nos ensina que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para você conhecer as promessas que o Senhor tem e as bênçãos que o Senhor tem para nós. Essa mulher, eu não sei se ela conhecia a palavra, mas ela falou algo que era decretado por Deus ali para o povo, né, de Israel. O que tiver no canto do teu campo e o que cair, não pega, porque o dos filhos é o que está no pé, não é o que está no chão. Os que está no chão é para os estrangeiros. E aquela mulher, ela era estrangeira. Quando eu vi essa palavra, eu vi o quanto eu precisava conhecer mais a palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus é libertadora. Essa mulher, ela conseguiu o seu milagre porque ela decretou uma palavra que já existia. E Jesus viu que ele não podia, né, deixar aquela mulher sem alimento, porque era dela o que estava no chão. Ela não estava pedindo o que era dos filhos, mas ela estava pedindo o que era dos estrangeiros, né? E ela estava pedindo aquilo que pertencia a ela. E isso é muito lindo em ver quando nós conhecemos a palavra, nós somos liberta de toda opressão do maligno, de tudo que é negativo, a gente é vencido, a gente vive livre e totalmente curada, sabe? Você vai ser curada das suas enfermidades, do seu emocional, a ferida mais profunda que existe no seu ser, ela é curada através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, nós somos totalmente libertas, porque ela nos mostra algo muito importante, que é uma bênção que o Senhor nos deu. Todas as bênçãos do Senhor estão aqui na palavra e ela é para nós.
E a principal delas é que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, e a sua palavra fala que ele já carregou sobre a cruz todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, toda maldição foi levada. E nós temos que olhar para o Senhor Jesus e ver o quanto ele nos amou para que hoje nós estivéssemos aqui salvos. Sabe, uma das coisas que ontem a gente comemorou exatamente é esse milagre, essa promessa que foi feita para nós, né? Que o Filho unigênito ele foi entregue. O Cordeiro ontem foi morto. E a gente viu que o povo de Israel, eles precisaram matar um cordeiro representando Jesus. E algo interessante que nos mostra nessa palavra, na palavra de Êxodo, é que quando Deus dá-lhe a palavra, olha, vocês vai passar o anjo da morte. Só que o anjo da morte só vai levar os primogênitos daquela casa que não há sangue. Os anjos, eles são obedientes. Isso, Deus ama a nossa obediência. E os anjos, eles só fazem aquilo que Deus manda. Se Deus manda, olha, vá lá na casa da Daniela, entrega essa bênção. Ele vai na minha casa e entrega a bênção, mas ele não vai na outra casa. Ele vem exatamente só aqui e sobe. Ele entrega e sobe. Eles são determinados a fazer só que a ordem que Deus deu. E Deus deu uma ordem para que o anjo da morte visitasse aquele lugar. E a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ele levaria o primogênito. Então, a morte do primogênito naquele momento foi a libertação do povo de Êxodo. O povo de Êxodo foi liberto, porque o primogênito morreu ali, né? E a casa que não tinha o sangue do cordeiro, ela era, havia o sinal da morte ali. A morte entrava, o anjo da morte entrava e pegava o seu primogênito. Isso nos quer dizer muitas coisas. Nós temos uma marca que é Cristo dentro de nós. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, ele não vê o Sidney, ele não vê a Cris, ele vê Cristo em nós. Por isso nós somos totalmente livres da morte. Jesus, o seu sangue, ele foi derramado por nós. Então nós temos o sangue de Cristo em nós. Jesus, ele mora dentro de nós através do Espírito Santo que está em nós para nos guiar, para nos levar, assim como esse povo foi liberto através desse sangue que foi passado nas suas portas. Nós também hoje somos libertos porque Jesus morreu na cruz e o seu sangue ele nos curou. Alguns estudiosos falam que o sangue que tocou no olho do soldado que era ferido, ele foi totalmente curado, seu olho imediatamente. Você não imagina o preço desse sangue, o quão valioso é o sangue de Cristo, sabe? O quão valioso é. E eu queria que você entendesse as promessas que o Senhor tem na sua palavra para nós, né? O Senhor, ele fala que todas as enfermidades já foram carregadas na cruz, que ele suprirá todas as nossas necessidades, que Deus ele dará ordem aos anjos para nos proteger. E a última é que Deus ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Isso para mim já é muito grandioso. E ele fala ainda que a paz que excede toda intimidade, como é? Que a paz que excede toda entendimento, né? Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz do Senhor, ela guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Isso é maravilhoso em saber que nós temos tanta promessa nessa palavra e nós não conhecemos. Assim como essa mulher cananeia, que falou algo para o Senhor, mostrando: olha, eu quero só aquilo que me pertence. Eu quero só as espigas que caíram, nada mais. Eu não quero nada dos filhos de Israel, mas eu quero aquelas que caíram no chão, porque essa eu posso. Ela levou a cura para sua casa. Ela foi liberta, a sua filha foi liberta, ela foi liberta daquela opressão maligna do seu lar. E por que que não orar a palavra de Deus, né? Por que não conhecer essa palavra que ela é tão forte e tão tremenda, que ela é tão poderosa, que ela é como a espada de dois gumes que a palavra fala. Ela é a que precisa, que nós precisamos na nossa casa, no nosso lar. Ela é aquela que transforma qualquer pessoa.
Eu nunca vi nenhum livro que transforma vidas como esse, traz cura e libertação por completo. Quantas pessoas a gente já viu que era do tráfico, pessoas que a gente nem via mais solução, quantas pessoas, quanto testemunho a gente via, né? E eu falo, sempre falo, eu falo isso pro meu irmão, desculpa, mas todo lugar que eu vou falar de ti, porque tu é o meu maior milagre na minha casa. E a gente vê, não só na minha casa, mas a gente vê quantas pessoas são transformadas através da palavra, só ela. O meu irmão que faleceu, ele, quando ele ia pregar, muitas pessoas, e toda vez que ele ia pregar, eu ia junto com ele, né? E ele sempre queria saber como foi a pregação dele. E muitas vezes, muitas pessoas chegavam em mim e falavam: seu irmão, ele tem curso de teologia? Eu falei: não. Então, essa palavra, ela te dá diploma que os homens não compreendem. Como que você tem um diploma de teologia se você não fez um curso? Ela te dá isso, porque é o conhecimento, é libertador. Você conhecer as promessas que o Senhor tem, o que você tem do seu lado. Você tem Jesus. Então, se hoje você se encontra numa situação onde você nem sabe, viva dependente do Senhor, viva crendo que o Senhor ele está todos os dias com você, porque é uma promessa que ele deixou para nós. Olha, não se preocupe, eu vou, mas todos os dias eu estarei contigo. Eu vou, mas enviarei alguém para estar contigo. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso assessor, ele é aquele que nos instrui, nos ensina a como ser obediente, a como agradar a Deus. Ele é aquele que veio para nos dar como é que fala? Quando eu carregar uma mala pesada, ele vai estar aqui para me ajudar. Então, o Espírito Santo é aquele que vai me guiar, aquele que vai me orientar. Quando eu não souber orar, o Espírito Santo vai orar por mim, porque ele é o meu intercessor aqui na terra. E Jesus, ele está lá no céu falando: olha, Pai, a Daniela precisa resolver essa causa, porque ele está lá como nosso advogado, ele está lá como nosso intercessor. E creia que o Senhor Jesus, ele é o melhor advogado que existe, porque só um advogado que desce à terra para se transformar em homem e ser morto por alguém tão ruim como nós, alguém que já nem tinha a mesma solução, né? Então, é um ato de amor muito grande. E queria falar para vocês que quando Deus olha para você, ele vê Jesus Cristo, porque o sangue do Senhor foi derramado exatamente por você. Assim como essa mulher recebeu a cura ali na sua casa e teve a paz que traz transformação no coração, traz transformação na mente. Ela também recebeu isso. E com certeza aquela casa, ela não ficou só com a cura espiritual, ela também recebeu a cura física, lógico, e ela recebeu o mais importante, que foi a cura espiritual. Tá bem? Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Nesse momento, eu entrego a palavra ao Sidney. Fiquem em paz, que o Senhor abençoe cada um de vocês.